Então, vamos lá, galera. Vamos dar continuidade à nossa matéria. Na aula passada, a gente falou primeiro sobre os tipos de sujeitos. Na verdade, a gente deu continuidade aos tipos de sujeitos, falando sobre o verbo haver e os outros verbos impessoais. Depois, eu entrei no assunto transitividade, e aí a gente conseguiu puxar vários outros termos da oração. Quando a gente estudou verbo de ligação, a gente puxou predicativo. Quando a gente estudou verbo transitivo, a gente puxou objeto. Quando a gente estudou verbos intransitivos, nós puxamos também os adjuntos adverbiais. E logo depois, nós estudamos a predicação. E aí a gente aprendeu que, além da classificação de um predicado, como nominal, verbal ou verbo nominal, nós precisamos também saber fazer a análise de transitividade para conseguir reconhecer o tipo de predicado, não é verdade? Por isso que é tão importante saber se um verbo é significativo ou se um verbo é de ligação, para a gente conseguir saber se o verbo faz papel de núcleo, ou se o nome faz papel de núcleo, ou se tanto o verbo quanto o nome fazem papel de núcleo, o que a gente estudou na parte de predicado verbo nominal. E aí, nesse ponto da matéria, nesse ponto da aula, a gente também aprendeu o conceito de predicativo do objeto. Terminamos essa parte e aí eu comecei a falar sobre a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. E aí eu mostrei para vocês que tanto o complemento nominal quanto o adjunto adnominal se referem a nomes. E aí a gente viu o que eles têm de semelhante, vimos também o que eles têm de diferente. E aí, mais para o finalzinho da aula, a gente viu aquele caso em que o substantivo abstrato pode gerar dúvidas. Porque o substantivo abstrato pode tanto ser complementado por um complemento nominal, quanto ele pode ser determinado por um adjunto adnominal. Aí eu mostrei para vocês como identificar essa diferença nesses casos. Quando o termo preposicionado da ideia de posse, quando ele for agente, ele será classificado como adjunto adnominal. Quando o termo preposicionado der ideia de alvo ou de paciente, ou seja, ele está recebendo a ação expressa pelo nome, aí a gente diz que ele é complemento nominal, não é isso? Então, essa é uma questão de treino, né? Fazer realmente a distinção entre um termo e outro termo, né? Com a resolução de exercícios. Mas, de qualquer maneira, como eu falei, é um assunto que cai em provas de concursos públicos, mas não cai com uma frequência tão absurda quanto o assunto anterior, que é a classificação, né, dos verbos de acordo com a transitividade e a questão da complementação desses verbos. Beleza? Para terminar essa parte de termos da oração, ficou faltando falar do aposto e do vocativo. Eu queria perguntar para vocês se eu coloquei número 1 para complemento nominal. Eu acho que não. Eu acho que eu só coloquei que o complemento nominal é o metido, é o arrogante, é o emergente, e que o adjunto adnominal era o gente boa, mas eu não coloquei números não, não é? Ah, então tá. Beleza, então eu coloquei complemento nominal versus adjuntos adnominais. Eu estou perguntando justamente porque eu morro de medo da gente começar uma sequência numérica numa aula não dá sequência, e depois quando a gente vai estudar, revisar a matéria, a gente fica completamente perdido, né? Então, continuando termos de oração, vou falar agora sobre o vocativo. Ô, gente, o vocativo é um termo muito usado nas redes sociais, só que me incomoda muito a maneira como as pessoas usam o vocativo, principalmente no que diz respeito ao uso de pontuação. Gente, quase ninguém sabe usar a pontuação para vocativo. Primeiro, vamos saber o que é vocativo. Vocativo é o termo que aparece na oração. Alguns até dizem que ele é isolado, ele não faz parte necessariamente da oração, mas faz sim. Que serve para invocar o interlocutor ou os interlocutores. Alunos, fiquem atentos. Se eu disser alunos, fiquem atentos, a palavra alunos foi usada para chamar vocês. Então, alunos é classificado como vocativo. Se o vocativo for empregado numa frase ou numa oração, a utilização de sinais de pontuação é obrigatória. Só que o povo nas redes sociais usa lá o vocativo sem a presença de uma vírgula ou de 2 pontos, que é menos comum,
mas que também pode servir para isolar o vocativo. E aí, fica tudo uma coisa só, tipo assim, alunos prestem atenção. É claro que o interlocutor pode entender a mensagem de qualquer maneira, mas para fins de português padrão de norma culta, a utilização desse sinal de pontuação é extremamente importante porque cai em prova. E normalmente, saber que o vocativo é empregado com sinais de pontuação é assunto, é conhecimento, é regra definitiva para se acertar uma questão. Porque as questões normalmente pedem para o candidato marcar a opção em que o trecho foi escrito de maneira completamente adequada em relação ao emprego de pontuação. Se você sabe apenas que o vocativo deve ser empregado com sinais de pontuação, às vezes só esse conhecimento é suficiente para você acertar uma questão. Porque vai aparecer um vocativo lá no meio, sem vírgulas, ou só com uma vírgula antes, sem a vírgula depois. Então, saber realmente a utilização de sinal de pontuação para isolar vocativo, apesar de ser super óbvio, super simples, é muito importante. Então, vamos supor que eu diga assim, primeiro deixa eu colocar aqui, ó, utilizado para invocar o interlocutor, ou interlocutores, que no caso, né, é para quem a mensagem é direcionada, para quem a frase, o enunciado é direcionado. Então, se eu disser assim, alunos, fiquem atentos. Se eu disser alunos, fiquem atentos, percebam que a vírgula foi empregada apenas depois do vocativo, porque o vocativo apareceu no início da frase, então não faz sentido eu iniciar uma frase, uma oração que está no início da frase com sinal de pontuação. Então aqui apareceu o vocativo, que recebeu uma vírgula apenas depois, justamente porque ele se encontra no início da frase. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou julgar esse vocativo para o final da frase para ver como que ficaria a questão da pontuação. Fiquem atentos, alunos. Como eu julguei o vocativo para o final da frase, significa que, mais uma vez, eu não vou precisar empregar as duas vírgulas. Eu só precisarei empregar a vírgula antes do vocativo. Por quê? Como ele está no final da frase, a frase já é fechada com algum sinal de pontuação. Então, aqui eu não preciso colocar a vírgula e depois o ponto. O ponto já faz o papel de fechar o isolamento desse vocativo. Então, a vírgula é colocada apenas antes dele. Agora, o que mais cai em prova, que eu digo que é super importante, que pode fazer com que você acerte uma questão só com esse conhecimento, é quando o vocativo vem deslocado para o meio. Por exemplo, fiquem atentos, alunos, à pontuação. Então, quando eu digo fiquem atentos, vírgula, alunos, vírgula, à pontuação, percebam que a palavra alunos apareceu entre vírgulas, justamente porque aqui ela faz o papel sintático de vocativo. Se ela faz o papel sintático de vocativo, obrigatoriamente ela precisa ser isolada por sinais de pontuação. No caso, as gramáticas indicam a utilização de vírgulas mesmo. Agora, eu já vi algumas organizadoras sugerindo a substituição da vírgula que aparece depois do vocativo que inicia uma frase com os dois pontos, tá? Então, numa redação oficial, por exemplo, é possível que a gente faça uso do vocativo seguido do sinal de dois pontos, tá? Isso é menos comum em provas de concurso, mas eu já vi caindo numa questão da Fundação Carlos Chagas, da FCC. Então, é possível substituir essa primeira vírgula, que aparece após o vocativo, por dois pontos? É possível sim, a gramática me permite, tá? Mas, de qualquer maneira, o sinal mais utilizado é mesmo a vírgula.
Então, vocativo no início, vírgula só depois, ou então 2 pontos. Vocativo no final, vírgula antes. Vocativo no meio, vírgula isolando, tá? Agora, é claro que vocês têm que prestar muita atenção na função que está sendo exercida pela palavra na frase em análise. Porque, por exemplo, alunos pode exercer várias funções sintáticas. Se eu disser assim, o aluno chegou, o aluno é sujeito. Eu expliquei ao aluno. Ao aluno é objeto indireto. Ele é o aluno. O aluno é predicativo. Então, a gente tem que avaliar sempre a maneira como o substantivo foi empregado na frase que está sendo analisada para a gente entender qual é a função sintática exercida por ele. Por isso que, às vezes, é importante a gente fazer uma leitura em voz alta, ainda que seja cochichando, né? Para a gente conseguir perceber qual é a função sintática exercida por aquele termo. Fiquem atentos, alunos, à pontuação, para entender que aquele aluno ali foi colocado para invocar o interlocutor ou os interlocutores, como no caso ali, tá? Outra coisa que eu vejo errado demais mesmo, inclusive por empresas importantes. Uso de alguma saudação, iniciando alguma correspondência eletrônica, algum e-mail, alguma mensagem. Oi, fulano, boa tarde. Oi, Cris. Tudo bem? Se vocês me mandarem uma mensagem sem essas vírgulas, eu não vou responder a dúvida de português, eu vou ficar de mal. Tá bom? Por quê? Oi, Cris, tudo bem? Quem que é vocativo aqui? Cris. Oi é uma interjeição? Ok. Mas, de modo geral, as interjeições não fazem parte do vocativo. Eu já vi o Segala falando que o olá pode fazer parte do vocativo, mas só vejo o Segala falando isso, que é um gramático, então eu acredito que a gente não precisa levar em consideração. E um outro termo que costuma fazer parte do vocativo é aquele que aparecia nas rezas antigas, que é aquele ó Nossa Senhora, ó Deus. Esse ó, que no dia a dia a gente usa como o, né? Ô fulano, vem aqui. A gente não costuma usar esse ó fechado, né? Então, na prática, a gente usa o o fechado. Mas na norma culta, esse ó é escrito com acento agudo. E ele pode fazer parte do vocativo, ó Deus. Você não precisa colocar uma vírgula aí, ó vírgula Deus, né? Ele talvez seja o único consensual entre os gramáticos, que pode fazer parte do vocativo. Os demais, não. Então, se eu fosse escrever uma frase como essa, eu a consideraria incorreta em relação ao emprego de pontuação. Eu sou obrigada a colocar o Cris entre vírgulas. Então, quando vocês forem receber algum e-mail, oi, fulano, oi, vírgula, fulano, oi. Uhum. Não. O que é que a Isabelle perguntou aqui? Se eu dissesse, por exemplo, informamos a Vossa Senhoria, como é comum nas correspondências oficiais, esse Vossa Senhoria é vocativo? Não. Ele é vocativo quando ele aparece no título, não, né? Esqueci até o nome daquilo que eu não dou aula de redação oficial. Quando ele aparece lá como vocativo mesmo, né? Como chamamento. Quando você fala assim, por exemplo, excelentíssimo senhor delegado, vírgula. Aí sim, porque ali ele fez papel de vocativo. Agora, no meio, no corpo do texto, informamos a Vossa Excelência ou Excelente. Aí já não tem, porque quem informa algo a alguém. Então, quando eu falo, eu informo a Vossa Senhoria, o a Vossa Senhoria é objeto indireto do verbo informar. Quem informa a alguém. Aí ele não faz papel de vocativo. Ele só faz papel de vocativo na introdução da correspondência oficial, que é o lugar onde a gente coloca o vocativo mesmo. Aí a gente é obrigado a colocar a vírgula. E nos casos de usos de interjeição, tomar esse cuidado também, né? Interjeição mais o nome, né, o vocativo que representa esse nome, entre vírgulas. Ou nome, né, representado pelo vocativo. Entenderam? Então, tá bom. Gente,
Para fechar essa parte, nós temos também o aposto. O aposto pode exercer algumas funções na língua portuguesa, mas existe uma única que cai em provas de concurso. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar todas as possibilidades de uso de aposto, de acordo com as funções possíveis desse termo de oração, mas vou dar uma ênfase especial àquela que costuma cair em prova. Aposto pode nomear, resumir, enumerar ou explicar. A função de explicar é a que cai mais em prova, principalmente em questões de pontuação, e eu vou explicar o porquê disso. Com muito papagaiado, peraí. Então, pessoal, a função de nomear do aposto acontece normalmente quando aparece o nome de um cargo e o nome da pessoa que ocupa aquele cargo, ou então em logradouros. Por exemplo, a professora Cris, a professora Carol. Cris e Carol são apostos especificativos ou nomeativos. Essas palavras podem ser usadas para designar esse tipo de aposto. Tá? Ele nomeia, ele especifica. A rua, Paracatu. Paracatu nomeia rua. A cidade de Belo Horizonte nomeia cidade. A Avenida Amazonas, Amazonas nomeia avenida. Então, Amazonas nomeia avenida, Cris nomeia professora, Temer nomeia presidente. Então, a gente diz que a função sintática desses termos, nesses casos, é a função de aposto, ou nomeativo ou especificativo. Mas, como eu falei, isso não costuma cair em concursos públicos, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês o aposto que resume. Esse até que cai em prova, mas ele não cai em questões de funções sintáticas, não. Ele cai em questões de pontuação e eu vou... mentira. Ele cai em questões de concordância verbal e eu vou mostrar o porquê. Dinheiro, mulheres, futebol. Tudo atrai o homem. Essa é uma frase retirada de uma gramática, não é minha. Porque mulher gosta disso aqui, ó. Pode gostar de mulher. Qual o problema? E pode gostar de futebol. Eu gosto mesmo é de ser feliz. Uhul! Agora, a via para se chegar à felicidade é o amor. Se você amar qualquer uma dessas coisas, então tudo bem se te faz feliz. Não é não? Ah lá, se te faz feliz, é um hábito, a gente usa ti para tudo. Eu não trato vocês, meus interlocutores, por tu. Mas se eu digo, se te faz feliz, né, eu infrinjo a norma culta. Mas é óbvio que eu não vou ficar falando tudo certinho também, porque senão ninguém vai aguentar ter aula de português comigo. Todo mundo vai falar, nossa, que mulher chata. Então, eu vou continuar falando do jeito que a gente fala mesmo. Mas é só para a gente observar e refletir como que, de fato, no dia a dia, a todo momento, a gente fala completamente diferente daquilo que é ditado, né, pela norma culta. Não é verdade?
Dinheiro, mulheres, futebol, tudo atrai o homem. Então, vamos pensar aqui numa coisa. O que atrai o homem são dinheiro, mulheres, futebol. Então, esses 3 substantivos aqui fazem papel de núcleos do sujeito. Só que depois eu usei uma palavra para resumir tudo o que foi colocado anteriormente. A palavra que eu usei aqui, morfologicamente, abri a gavetinha da morfologia, é um pronome indefinido, porque o pronome indefinido, tudo, todo, nada, ninguém, podem ser usados justamente para produzir essa ideia de generalização. Só que agora eu estou na gavetinha da sintaxe. Sintaticamente, esse tudo aqui, por resumir núcleos do sujeito colocados anteriormente, exerceu o papel de aposto resumitivo. Não, ele é aposto resumitivo. Então, ele aparece para resumir. Então, assim, dinheiro, mulheres e futebol, esses 3 aqui fizeram papel de núcleos do sujeito. Esse tudo apareceu para resumir o sujeito inteiro. Então, ele é chamado na língua portuguesa de aposto resumitivo. Só que, como eu falei, em concursos públicos, eles não costumam perguntar se Temer e Cris são apostos especificativos ou nomeativos, ou se tudo é aposto resumitivo. Mas, como eu falei, o conhecimento desse segundo caso aqui é importante para que a pessoa entenda uma regra de concordância verbal, que a gente vai estudar numa das últimas aulas. Por quê? Porque nessa aula de concordância verbal, eu vou dizer para vocês que quando o verbo aparece depois do sujeito composto, de modo geral, ele tem que ir para o plural. A não ser que ele seja resumido por um aposto resumitivo. Quando ele é resumido por um aposto resumitivo, o verbo deixa de ir para o plural para concordar com todos os núcleos colocados anteriormente e passa a concordar com esse aposto resumitivo. Isso cai na Fundação Carlos Chagas também. Eles perguntam, o verbo está no singular porque concorda com o aposto resumitivo tudo. Sim, está certo. Então, nesses casos, é importante conhecer a nomenclatura, conhecer a função e saber que dentro da regra de concordância verbal, saber que esse tudo exerceu função sintática de aposto resumitivo é importante. Entenderam? Então, eles vão pedir vocês classificarem isso aqui como aposto. Mas saber que isso aqui é aposto resumitivo ajuda a entender essa regra de concordância verbal que me manda deixar o verbo no singular quando esse aposto resumitivo fica no singular. Beleza? O outro aposto é o enumerativo. Quando eu digo assim, ó... Joana trouxe estes objetos. Caneta, lápis e borracha. Se eu disser, Joana trouxe estes objetos. Que objetos? Caneta, lápis, borracha. Então, eu usei essas palavras aqui de forma enumerativa para explicar, para desenvolver, para esclarecer a ideia expressa pelo termo objetos. Então, é como se eu perguntasse para esse termo, quais objetos? E em seguida eu desenvolvesse, eu enumerasse caneta, lápis e borracha. Uma pergunta que me fazem, Cris, eu sou obrigada a colocar esse E no final ou eu poderia substituir esse E pela vírgula? Eu poderia substituir esse E pela vírgula. Se eu dissesse, então, que Joana trouxe estes objetos, caneta, lápis, borracha, estaria certo? Sim. Só que na escola, a gente é obrigada a substituir essa última vírgula pelo E. E, na verdade, pela norma culta, nós não somos obrigados a fazer esse tipo de substituição. Só que, apesar de não cair em concurso público, eu acho interessante fazer esse comentário com vocês. Percebam a diferença de sentido ao empregar a vírgula no lugar desse último E. Joana trouxe estes objetos. Caneta, lápis, borracha. Parece que tem mais coisas, não é verdade? Agora, se eu digo, Joana trouxe estes objetos, caneta, lápis e borracha.
é como se eu limitasse os objetos que ela trouxe nesses 3 aqui. Então, as duas construções são possíveis. O que não se indica é a utilização da vírgula e do e, ou um ou outro. Beleza? Aham. Ah, tá. Uhum. Colocar a vírgula no lugar do e estava certo. Ah, e olha ele falando que ele já fez uma questão de prova que usou a vírgula no lugar do e ele não sabia e errou. Tá vendo? Por quê? Porque na escola eles ensinam pra gente que a gente é obrigado a colocar aquele e. E eu tô dizendo isso por mim e porque eu já fiz essa pergunta em várias turmas e todos me disseram, olha, eu achei que era obrigada a colocar esse e. Aí eu pergunto, quando é que vocês aprenderam isso? Ah, quando eu era pequeno. Não é engraçado por que eles ensinam dessa maneira? Não sei. Não sei com base em qual regra gramatical, porque não existe. É isso, galera. Não estou dizendo isso porque eu me considero melhor do que um professor do primário, não. Viu? Não me entendam mal. Eu só acho que quando a pessoa dá aula para o primário, ela precisa saber de vários assuntos, né? Inclusive a parte de alfabetização, que é extremamente complicada. E quando a gente estuda português para concurso, e quando você se especializa em português para concurso, é claro que você vê o assunto de uma forma mais aprofundada e mais complexa. Então, na verdade, eu não me acho melhor do que o professor da escola. Eu só acho que são âmbitos diferentes. E a gente precisa realmente fazer um complemento de estudo de português quando a gente é mais velho, né? Numa vida escolar mais madura, digamos assim, justamente para a gente aprender de forma mais complexa aquilo que naquela época a gente não pôde ver. Porque a professora da escola tem que saber português, mas tem que saber matemática. Na minha época era estudos sociais, né? Não sei se alguém estudou estudos sociais. Eu não peguei moral e cívica. Alguém que pegou moral e cívica? Eu também não peguei. Somos novos, tá vendo? Então, ele precisa saber de outros assuntos, né? Então, acaba que a gente não aprofunda em nenhum deles. Mas a gente está aqui para isso. Né? É isso, galera. Agora eu vou falar do tipo de aposto mais importante, que foi o que recebeu o coraçãozinho, porque cai muito em prova. O aposto explicativo. O aposto explicativo cai muito em prova justamente porque ele envolve também o emprego de sinais de pontuação. O aposto explicativo tem natureza substantiva, ele não tem natureza adjetiva, ele não serve para qualificar, ele serve para explicar algo que foi colocado anteriormente, para explicar, esclarecer, desenvolver, explanar. Todas essas palavras que são sinônimas podem ser empregadas em uma questão de concurso para se referir às funções do aposto. Então, se eu dissesse assim, ó, Belo Horizonte, capital de Minas, é um bom lugar para se viver. Então tá. Quando eu falo Belo Horizonte, capital de Minas, é um bom lugar para se viver, eu uso o capital de Minas para esclarecer, desenvolver informações a respeito de Belo Horizonte. É claro que para nós, esse aposto é praticamente óbvio, porque a gente está aqui em Belo Horizonte agora, então, obviamente, nós sabemos que Belo Horizonte é a capital de Minas. Mas para uma criança talvez não seja, para uma pessoa de outro lugar talvez não seja. Então, dependendo do texto, isso aqui é irrelevante. Para outros, a presença desse aposto pode ser relevante. Para fins gramaticais, para fins de concurso público, para fins de questões sobre pontuação, o que vocês têm que saber? Que esse aposto explicativo, que esclarece, desenvolve, explica o que foi colocado anteriormente, precisa ser empregado isolado por sinais de pontuação. Esses sinais de pontuação podem ser vírgulas, travessões ou parênteses. Vírgulas, travessões ou parênteses
podem ser utilizados para isolar o aposto explicativo, que obrigatoriamente precisa ser isolado com sinais de pontuação. Por que eu estou dizendo isso? Porque em concursos públicos, para provocar o erro de algumas alternativas, é feita a omissão de uma dessas vírgulas. Por exemplo, eles tiram a primeira vírgula e deixam a segunda. Ou então, eles tiram a segunda e deixam a primeira. Está errado, você já elimina essa alternativa. Por quê? Porque você sabe que o aposto explicativo precisa ser isolado. Vírgula antes, vírgula depois. Um outro tipo de questão que cai também é a sugestão da substituição das vírgulas por travessões ou parênteses. A Fundação Carlos Chagas fazia muitas questões assim. Agora diminuiu um pouco. Mas como que eles fazem essas questões? Perguntando se as vírgulas utilizadas para marcar o trecho tal poderiam ser substituídas por travessões ou parênteses sem acarretar erro gramatical ou alteração de sentido? Sim. A Consulplan também cobra, a FUMARC também cobra. Então, eles sugerem que se substitua a vírgula justamente pelo outro sinal de pontuação, e isso é possível. Tá. Um outro tipo de questão. Eles colocam várias alternativas, e nessas várias alternativas, as vírgulas foram usadas pelo mesmo objetivo. Por exemplo, isolar um aposto explicativo. Em uma das alternativas, a vírgula foi utilizada para isolar vocativo. Vocês têm que saber reconhecer isso. Porque tanto a vírgula utilizada para isolar esse vocativo deslocado, como as vírgulas utilizadas para marcar o isolamento dos apostos explicativos, elas são obrigatórias. Só que o que justifica a utilização das vírgulas são regras diferentes. As vírgulas foram utilizadas aqui para marcar a presença de um vocativo. São obrigatórias? Sim. As vírgulas aqui foram utilizadas para marcar a presença de aposto explicativo. São obrigatórios? São. Mas vocês têm que saber, porque isso cai em questão de pontuação. Reconhecer aquilo que motivou a utilização desses sinais de pontuação. Em qualquer organizadora, isso se torna importante. Saber reconhecer aquilo que motivou a utilização desses sinais. E por que eu estou dando tanta ênfase a isso agora? Justamente porque na aula de pontuação eu posso até revisar isso com vocês. Mas é mais importante que vocês já reconheçam, né, de que maneira isso é cobrado em prova, já que neste momento a gente está estudando a função do aposto e a função do vocativo. Então é mais fácil entender agora do que depois. Depois a gente só revê realmente. Beleza? Em termos de redação, cuidado com o uso desnecessário de aposto. Por quê? Porque numa redação, se você usa apostos desnecessários, eles podem entender que vocês estão o quê? Enrolando, enchendo linguiça, como se diz, né? Por exemplo, uma vez, quando eu dava aula de redação, eu peguei um texto em que a pessoa dizia que as pessoas são muito egoístas. Só pensam umas nas outras. Não pensam em si mesmas. Uai! Primeiro que você não precisa usar aposto para explicar o que é egoísta, porque é uma palavra óbvia. A pessoa ainda usa dois. Não pensam umas nas outras, só pensam em si mesmas. Então, ela acaba perdendo ponto. O resto do texto pode estar maravilhoso. Não estava, não. Mas o resto do texto pode estar maravilhoso. A pessoa pode saber empregar todas as regras de concordância, de pontuação. Caralho, 4. Ter assim, a gramática perfeita na ponta da língua. Mas se ela usa esse tanto de aposto, o texto dela já fica completamente empobrecido. Então, cuidado. Assim como vocês têm que ter cuidado também, prestem atenção, com a ausência de aposto. Principalmente a turma do direito. Uma vez eu li um livro muito legal sobre técnicas de redação há mais tempo. E aí, a pessoa autora desse livro colocou um texto, uma redação corrigida pela Fundação Carlos Chagas ou SESP. E aí, o cargo era para analista judiciário. Então, a pessoa precisava ter curso superior em direito. A pessoa que tem curso superior em direito, normalmente, usa termos técnicos de forma tão óbvia, tão corriqueira, que para ela fica até difícil perceber que aquilo não é óbvio para o interlocutor. Então, o que a gente tem que observar demais?
A gente tem que observar que quando eles dizem para a gente desenvolver um texto dissertativo argumentativo, sem especificar o público-alvo, vocês têm que escrever da forma mais impessoal possível. Então, vocês têm que imaginar que o interlocutor, o leitor daquele texto seu, é qualquer pessoa. Eu me lembro que a minha professora da escola dizia, imagina que você está escrevendo para Isto É. Né? Hoje em dia as coisas mudaram tanto, mas o fato, imagina que vocês estão escrevendo por um veículo de comunicação acessível a todas as pessoas alfabetizadas. Então, se você diz, né, ali, alguma coisa relacionada a uma linguagem técnica jurídica ou técnica de qualquer outra área, na medicina, na enfermagem, seja lá o que for, você tem que tomar o cuidado de usar o aposto. Porque se eles mandam desenvolver um texto dissertativo argumentativo sem definir o público-alvo, você tem que entender que mesmo o seu cargo sendo um cargo que exige o curso de Direito, você não está escrevendo para o corretor, não. Não é o corretor que vai avaliar o seu texto nesse âmbito. Ele vai perceber se seu texto é uma linguagem acessível a todos, entenderam? Eu percebo que a galera do direito tem essa tendência de escrever de forma muito técnica, imaginando que vão impressionar o corretor, justamente porque o corretor é alguém que tem conhecimentos jurídicos. Mas não, pode ser um professor de português e ele vai, é lógico que ele vai ter algum conhecimento em direito, mas ele vai entender bulhufas daquilo que você escreveu. O que você tem que fazer é um texto acessível a qualquer cidadão. A não ser que eles especifiquem lá na instrução da prova o público-alvo. Como já aconteceu uma vez na Polícia Militar, em que eles imaginem que você esteja desenvolvendo um texto dissertativo argumentativo que supostamente será divulgado num jornal de circulação interna da corporação, falando sobre a importância da língua portuguesa para um policial. Aí, beleza. Se ele definiu o público-alvo, você não tem que preocupar tanto com a utilização de apostos. Porque você imagina, você pressupõe que seu público-alvo tenha conhecimento. Assim como na área médica, assim como na área jurídica. Se não especificar público-alvo, cuidado. Termo técnico jurídico, termo técnico jargão, precisam ser utilizados com aposto. E voltando ao exemplo da professora, que citou isso no livro, ela colocou um cara que perdeu o ponto, porque escreveu trânsito em julgado e não usou aposto para explicar o que é trânsito em julgado. Para a maioria das pessoas, dizer trânsito em julgado é algo óbvio. É quando não existe a possibilidade de recorrer a um processo, não é isso? Pois é. Mas você não está escrevendo para quem é da área de direito ou para quem tem algum conhecimento de direito. Você tem que escrever para todo mundo. O texto dissertativo argumentativo, em tese, tem que instruir também. Então, a pessoa perdeu o ponto. Mas aquilo é tão óbvio para quem é de direito, mas ela tem que tomar o cuidado. Porque esse é o risco de quem é da área de direito. As pessoas normalmente têm um conhecimento muito amplo, muito abrangente, só que ela tem que transformar aquela linguagem para que ela seja acessível a um leigo. Então, é para refletir a parte de gramática dentro da redação. Beleza? Então, tá bom. Galera, terminamos a parte de período simples e agora eu vou apresentar para vocês o que a gente vai estudar dentro do período composto. Português é muito legal. Vocês viram a dica de português que eu coloquei esses dias? O desodorante não é em aerosol, é aerossol. E é engraçado porque ninguém fala aerossol. Eu nunca ouvi ninguém falando aerossol. E se a gente chega em um estabelecimento comercial e pede um restaurante, um desodorante em aerossol, a pessoa vai ficar assim. Ah, eu preferia falar errado mesmo, né? Porque senão a gente não vai ser entendido e o objetivo da linguagem é estabelecer comunicação. Então, às vezes, a gente finge de boa para ser feliz. É ou não é? Então, tá bom. Pode apagar do outro lado também? Então, eu vou apagar tudo para eu apresentar para vocês o esqueletão do período composto. Por quê? Porque uma parte da aula de período composto é mais técnica, mais objetiva, mais cheia de macetes, envolve mais os conhecimentos sintáticos que a gente já estudou. E a outra parte que a gente provavelmente não vai ver hoje é mais decoreba, que é o emprego de conjunções. Então, eu não vou poder ajudar tanto, não.
Eu vou mostrar para vocês as definições, o uso de algumas conjunções, mas o segredo mesmo para aprender essa segunda parte do período composto é decorar a conjunção mesmo. Não posso mentir. É fazer algum mapa mental, inclusive eu vou disponibilizar um para vocês lá na área do aluno. Não tem outro jeito, tem que decorar. Toda pessoa que vai fazer concurso público tem que decorar a conjunção. Mas dá para a gente conhecer pelo menos as mais importantes ao longo do curso, ao longo da aula, melhor dizendo, e aí eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso tudo, eu quero mostrar para vocês o esqueleto dessa aula, que tem a parte técnica e tem a parte decoreba. O período composto, como eu já falei para vocês, desde o início do curso, é uma frase composta de 2 ou mais orações. Então, quando a gente estuda o período composto, a gente procura entender a maneira como uma oração se relaciona com a outra oração. Então, a gente aprende que o período pode ser composto de 2 maneiras básicas diferentes. Ele pode ser composto por coordenação ou subordinação. Então, eu vou colocar aqui, subordinadas e coordenadas. As subordinadas podem ser substantivas, que são as minhas preferidas. Podem ser adjetivas, de que eu gosto também. E podem ser adverbiais, que são as chatas, porque a gente tem que decorar. Não é difícil, só é trabalhoso. Difícil não é, só é trabalhoso. Então, a gente tem que ter coração aberto. Já as coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas. Olha, quando eu fui aprender orações subordinadas e coordenadas, a informação que eu tive é que as subordinadas têm uma relação de subordinação sintática e as coordenadas eram independentes. Só que quando eu fui fazer faculdade de letras lá na Federal, eles me disseram que essas nomenclaturas também não precisam ser levadas em consideração, porque no final das contas, semanticamente, uma oração precisa da outra para que a mensagem seja transmitida com clareza. Então, é aquela mesma historinha dos termos essenciais. Se existe oração sem sujeito, sujeito não é tão essencial assim. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, mais uma vez, a nomenclatura gramatical ela precisa ser sabida, mas ela não precisa ser entendida, porque não vai ajudar muita coisa para quem vai fazer concurso. É só entender mesmo que existem 2 nomenclaturas diferentes. Uma é subordinada, outra é coordenada. E aí, a gente começa a perceber que é mais fácil descobrir se uma oração é subordinada de baixo para cima. Eu consigo saber que a oração é substantiva, aí eu sei que ela é subordinada. Eu consigo saber que a oração é adjetiva, então eu sei que ela é subordinada. Eu consigo saber que a oração é adverbial, então eu sei que ela é subordinada. Então é mais fácil você chegar à conclusão de que uma oração é substantiva, logo ela é também subordinada, porque possui a questão de ser da mesma família, do que entender o que é subordinação, porque não faz muito sentido na prática, tá? Beleza. O que eu quero mostrar para vocês? Que essa parte de substantivas e adjetivas é mais técnica, como eu falei para vocês. Nós vamos estudar inicialmente essa parte mais técnica, que é até mais gostosa, na minha opinião. E aí depois a gente vai falar das subordinadas adverbiais, que possuem 10 classificações diferentes. E como eu falei, nós precisamos decorar realmente, não tem muita saída. E as orações coordenadas sindéticas, que apresentam 5 possibilidades de classificação, no mesmo esquema das orações subordinadas adverbiais, com a decoreba de conjunções.
nós vamos aprender que as adverbiais podem ser causais, consecutivas, concessivas, condicionais, comparativas. Deixa eu ver se faltou alguma. Peraí. Consecutivas, causais, conformativas, concessivas, comparativas, condicionais, finais, temporais, proporcionais e modais. São 10. Essas aqui são 5. Aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Então, os nomes já são autoexplicativos, né? As conclusivas dão ideia de conclusão. As explicativas dão alguma explicação. Mas é claro que em algum momento a gente tem que entender que as mesmas conjunções que a gente pode usar para introduzir as explicativas também podem ser usadas para introduzir as causais. Aí eu tenho que passar o macete para vocês, né? O importante é conhecer tudo e depois entender quais são as dificuldades que poderiam ser geradas, né, numa questão de concurso público. E é isso que a gente vai fazer, tá? Agora, as coordenadas, como eu falei ali, podem ser sindéticas ou assindéticas. Isso aqui eu já vou explicar de uma vez. A palavra síndeto significa conjunção. Tá? Síndeto e conjunção é a mesma coisa. Tanto é que na aula de hoje vocês vão estudar figuras de linguagem com a Carol. Pode ser que ela fale do polissíndeto, que é a repetição de conjunções. Se síndeto é uma conjunção, polissíndeto é a repetição de várias conjunções ou da mesma conjunção. Então, beleza. Agora, eu vou pensar então na palavra sindética. A palavra sindética e assindética. Esse prefixo a aqui indica ausência. Normal, anormal, típico, atípico, sindético, assindético. Então, pera lá. Se síndeto é conjunção, a oração coordenada sindética é aquela ligada por conjunção. As orações coordenadas assindéticas apresentam ausência de síndeto, portanto, elas não são ligadas por conjunção. Então, se eu disser assim, ó, o homem sonha. Deus realiza. Uma vez eu vi essa frase no espelho da casa da moça que estava fazendo luzes no meu cabelo. Eu falei, vou usar exemplo de oração coordenada sindética. Ela, oi? Não, as luzes são ótimas. Ai, ai. Eu tenho tanto cabelo, que eu tinha que ir na casa da mulher para fazer luzes. Eu tinha não, eu ainda tenho. Caiu com a gravidez, a amamentação, mas continua aí. A touca. Mas Fátima Bernardes eu acho pior. Igual um Playmobil, assim. E quando faz progressiva, aí depois começa a nascer a raiz. Meu cabelo é liso, mas é fofo. Aí fica esse trem fofo aqui, igualzinho Playmobil, cogumelo Toad e o resto liso. É difícil, bobo. Você fica aí olhando, ó. O Washington vai lá. Dá trabalho? Máquina zero. É, né? O trabalho que tem, máquina zero. De jeito. Gente, o homem sonha, Deus realiza. Aqui.